yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade sky. A arte não é algo que seja para ser compreendido, é algo para ser criado e ser visto. Essa pintura ela é muito mais do que beleza, não importa a beleza. O que importa é o indivíduo conseguir expressar seus sentimentos. Cada um traz o seu universo, cada um traz suas histórias, que são histórias que devem ser contadas e devem ser acolhidas de acordo com a necessidade de cada um. São verdadeiros artistas plásticos. A mente vai além do que a gente possa imaginar. Pintar é uma vida. A arte no SUS transforma vidas. O CAPES é arte todos os dias, né? Porque todos os dias é uma renovação aqui. Mas a arte em si, que são as que eu dou aula, são nos dias de terças-feiras, todas as terças-feiras. Eu estou aqui de manhã e é de manhã que acontecem as oficinas. E essas oficinas, elas são criadas em cima do contexto deles, no dia. Se eu vejo que eles estão legal, já que os nossos clientes são pacientes que mudam muito de humor, eu trabalho em cima justamente disso. Se eles estão legais, então a gente trabalha com uma coisa mais manual, uma coisa mais temática, algo mais intenso, com reciclagem e outras. Quando eles não estão bem, aí a gente vai para pintura, que é algo que eles mais gostam e se identificam bastante. Então isso faz com que eles se desconectem daquele problema e voem na criatividade, o que isso é muito importante, porque eles se sentem bem, relatam muito isso, né? É bem claro, específico e notório, que eles gostam muito, muito mesmo da pintura. Eu não sei dizer nada por dizer, então eu escuto. Se você tudo que quiser, então eu escuto. O projeto NISE, em Cores e Formas, foi um projeto que veio para homenagear os 120 anos da grande psiquiatra alagoana Nise da Silveira. O Estado propôs esse projeto para a gente e aqui o município de Arapiraca abraçou esse projeto de uma forma grandiosa e muito maior do que o projeto propunha. O projeto tinha etapas evolutivas, aconteceu dentro do CAPES 2 Nise da Silveira, com 3 facilitadoras, a artista plástica Bui, a nossa enfermeira Adriana e a nossa artesã Jace. Elas foram as 3 facilitadoras desse projeto. O projeto teve duração de 30 dias, onde nesses 30 dias tivemos 8 encontros e uma carga horária de mais ou menos 48 horas. A primeira etapa do projeto foi conhecer. Eram 20 usuários que estavam se conhecendo, alguns já se conheciam, mas que precisou desse momento para falar um pouquinho das suas histórias, das suas vivências e poder também as facilitadoras apresentar o que era esse projeto para eles. E assim o projeto começou a se desenvolver dentro do nosso CAPES. Depois disso foi uma interação com as tintas, com
os pincéis, com os papéis, para que eles começassem a ter uma relação íntima com esse projeto e começassem a desenvolver desenhos abstratos, mudando as cores, pensando em cores e sem muita pretensão, fazendo realmente esse reconhecimento de território. O projeto ele veio para comemorar inicialmente os 120 anos da psiquiatra Nise da Silveira, que é uma alagoana e que fez com que nós girássemos assim, a forma de ver a saúde mental, de tratar a saúde mental. É aquela forma hospitalocêntrica, que as pessoas ficavam nos manicômios. Então Nise, ela veio já com essa sensibilidade de ver através da arte terapia, uma forma de tratar esses pacientes. Então ela permitia, ela possibilitou uma outra forma de enxergar o tratamento de saúde mental. E isso trouxe impacto para os nossos usuários. E nós podemos vivenciar isso aqui com o mural do inconsciente, quando nós munimos os nossos usuários de tintas, pincéis, solicitamos aquele espaço para que eles pudessem fazer a arte deles e cada um pudesse expressar o seu sentimento através da arte. O que o projeto trouxe para mim foi algo que eu descobri sem querer. E eu comecei a observar que eu estava pintando cores mais fechadas. Sempre cores que não era assim aberta. E eu comecei a me perguntar, por que meus colegas pintam cores mais abertas, tudo, e eu pinto mais cores fechadas? E aí o que me abriu nesse trabalho, as cores, é que eu sou uma pessoa fechada. Apesar de eu gostar de conversar, tudo. E isso me trouxe assim para dentro e voltando o porquê eu adoeci. Esse trabalho para mim foi um trabalho de muito valor, porque eu comecei a entender. E Buiú, eu fiz algo, antes de virmos para cá, lá no CAPES, ela olhou para mim e falou assim, você conhece fulano de tal, que é uma artista? Eu disse não. Ela disse, você nunca ouviu falar? Eu disse não. Aí ela disse, você pinta igual a ele. Todas as obras dele é assim o que você está fazendo. Aí ela foi, puxou, colocou no telão e mostrou para mim. E desde que fez esse processo com nós, e lá para cá, eu não esqueci mais. E sempre eu vou tentando assim, eu quero botar cores na minha vida, eu quero colorir. A arte terapia, vou usar esse termo, ela é muito importante porque faz com que eles, além de se desconectarem do mundo, fazem com que eles entrem em um mundo que eles podem tudo. Já dizia a Nise da Silveira, que a arte não é algo que seja para ser compreendido, é algo para ser criado e ser visto. Porque cada um vai colocar dentro daquela pintura, dentro daquele papel, a sua essência. Seja ela feliz, seja ela triste, seja ela, naquele momento, naquele dia, angustioso. Então, tudo isso eles colocam, eles retratam na pintura. E depois é que eles vão falar sobre o que eles fizeram, o porquê daquilo. Porque cada um de nós, a gente tem uma maneira de se expressar. E muitas vezes a gente não consegue expressar pela fala, pelo próprio adoecimento. Então fica mais fácil a expressão através de um desenho, de uma pintura, de uma música. Então essa pintura ela é muito mais do que beleza, não importa a beleza. O que importa é o indivíduo conseguir expressar seus sentimentos, suas emoções, para que ele consiga atingir o processo de cura. Porque a cura ela vem através disso. Nada mais é do que eu ter confiança para colocar as minhas dores, as minhas fragilidades. E isso tem que ser terapêutico. Esse é um recurso terapêutico, o afeto é terapêutico. Muitas vezes eles até relatam, dizem que não conseguem fazer um desenho bonito.
E eu costumo dizer que tudo que eles fazem é bonito, porque é algo criado por eles, é algo que vem de dentro deles. E isso é muito importante, porque além de valorizar o protagonismo, né, valoriza a pessoa em si. Eles se sentem mais confiantes. Cada pintura que tem naquele mural tem uma história. E quando você conversa com o usuário que escuta, você vê o quão grandioso é o projeto. Parece uma coisa simples, mas a terapia, realmente essa forma acolhedora, essa forma de fazer a escuta, de buscar entender o outro, que muitas vezes nem sabe se expressar, né? Então ele vai ali, através da pintura, ele expressa todo o sentimento dele e consegue descarregar todo um emocional que tem trazido sentimentos negativos. E eles conseguem transformar, transpor isso. E nós percebemos isso nessa atividade quando conversamos com eles e eles deram inclusive segmento. Eles querem, na realidade, concluir a pintura do muro, né, do inconsciente, mas as terapias, elas fazem parte dos nossos serviços de saúde mental para que justamente esses pacientes eles possam se libertar e ter uma autonomia melhor e qualidade de vida. Isso é um trabalho não só de saúde, mas é um trabalho humanizado. Foi o que eu pude enxergar nessas telas. Quantas vezes, né, a gente para observar, visitar exposições de artes, visitar alguns museus, teatros com exposições, shopping centers, praças públicas, mas também de pintores, de pessoas renomadas. Quem conhece Raquel? Quem conhece Silvânia de Arapiraca? São usuários do CAPS. São usuários voltados para ocuparem as suas mentes, os seus tempos, com alguns problemas, com alguns transtornos. Mas vocês já pararam para observar que são verdadeiros artistas? Artistas que a vida nos proporcionou em Alagoas a poder conhecer. O projeto, ele primeiramente teve uma visibilidade gigante quando se fala da população em si, daqui do município de Arapiraca. Vários influencers, blogueiros vieram aqui fotografar, marcaram o Instagram do CAPS, então teve uma visibilidade a nível da sociedade mesmo. E eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes do CAPS, porque a arte-terapia já é um projeto grandioso dentro de qualquer CAPS a nível nacional, mas quando você traz a arte-terapia para fora, para que a população veja o quanto é valioso, o quanto é importante essa arte-terapia dentro do CAPS, eu acho que foi o grande boom do projeto. Porque muitas vezes a gente faz arte-terapia, mas fica lá, nas nossas salas, nos nossos consultórios. A gente não sai para mostrar à população o quanto isso dá vida e autonomia para os usuários. E foi isso que aconteceu nesse projeto. A gente saiu disso e mostrou, tanto no ambiente coletivo, que foi o Shopping Partagem, como aqui nessa área verde, que é uma área de socialização. A gente trouxe isso para a população, mostrando o quanto grandioso essa arte-terapia é para além de um tratamento, de um cuidado, né? Ela realmente deu vida à cidade e foi para além dos muros do CAPS. Eu vejo muito o CAPS Nise da Silveira com esse olhar realmente da configuração do que é realmente o CAPS, né? A gente sabe que o CAPS ele surgiu como uma resposta à reforma psiquiátrica, mas infelizmente não são todos os CAPS que entendem esse cuidado, que vê o paciente para além do transtorno, né? Para além do CID. Então, o paciente de saúde mental aqui do nosso CAPS, ele é visto como uma possibilidade, né, de reabilitação mesmo de um paciente possível reabilitado. A gente tem essa questão das oficinas de geração de renda, do paciente pós-CAPS, como uma potência mesmo aí para o nosso mercado. E eu queria aqui externar a minha gratidão de poder vivenciar um momento como esse. Isso a gente leva para a vida. A secretária Rafaela, e eu tenho certeza, tem um carinho muito grande por Arapiraca, pelo seu povo, pela sua gente. A gestão municipal para enxergar e ter outro olhar. Um olhar não é de preço, não é do que se investe, é de valor.
E quando a gente fala de valor, a gente fala também de sentimento. A gente fala de cuidado. A gente fala do que a gente pode enxergar nas pessoas. Pode ser que tem gente que acha que eles são diferentes dos iguais. Mas isso vai muito mais além. Nós precisamos, de fato, ter o olhar não só humanizado, não só o olhar do profissional, mas o olhar do cuidador, o olhar de quem precisa estar partícipe na vida destas pessoas e principalmente fazer com que eles se sintam também parte da sociedade. A arte é libertadora, pessoal. É um remédio que não faz assim bagunça, porque quando a gente toma a medicação a gente fica sonolento, fica lerdo, não. A arte não, a cor não, a poesia, a música não. Ela entra dentro da gente sem a gente perceber e nos transforma. E de lá para cá eu vivo me transformando, por mais duro que seja, mas eu quero lapidar cores viva, bonita dentro de mim. Se eu não entender, não vou esconder. Então eu escuto. Eu só vou falar na hora de falar. Então eu escuto.